Olá pessoal, hoje nós queremos lidar com consoantes no inglês e na hora que uma pessoa que começa a aprender a outra língua, especialmente uma língua que usa as mesmas letras, vai acabar querendo pronunciar do mesmo jeito, mas há uma grande diferença. Eu aprendi nos Estados Unidos uma forma de pronunciar a letra L e outras letras usando os músculos da minha boca de uma forma. E Paulo, você, claro, aprendendo português, mesma coisa, só que da forma do português. Sim. E eu me lembro, anos atrás, alguém me disse que as línguas como espanhol e português, etc., você puxa mais a língua para frente da boca e o inglês mais para trás, e talvez alemão, língua fica até mais ainda. Você que fala em alemão, você pode explicar isso. Mas o que precisamos entender é que a língua não é somente pronunciar outras letras, vamos dizer, mas é pronunciar de uma forma diferente. Há um modo de pronunciar e há pessoas estudiosos que passam muito tempo com isso. O alvo hoje não é você aprender a falar certinho toda a letra. O alvo é simplesmente perceber que existe essa diferença e na hora de ouvir você vai poder detectar melhor e aprender mais rápido, que realmente é nosso alvo. Você aprende mais rápido a língua inglesa. Nós temos uma lista de consoantes aqui, não são todas as consoantes, mas eu vejo essas como consoantes mais difíceis. E eu estava conversando com o Paulo aqui, que se quiser falar um pouco sobre isso, não é necessário aprender tudo agora e conseguir falar tudo certinho. O importante é pelo menos ser consciente dessas coisas que vão aparecer. O alvo, na verdade, seria a sua possibilitar que você entenda o que você ouve, né, na língua estrangeira, no caso o inglês aqui. A gente estava conversando antes de começar o vídeo a respeito do porquê pessoas que falam muito bem a língua e se comunicam, são fluentes na língua, às vezes, muitas dessas pessoas têm sérios problemas com a pronúncia, tipo, falam palavras que soam totalmente diferente do que um nativo falaria, mas ainda assim são compreendidas, e justamente aí que está o X da questão. Essas pessoas normalmente precisam do inglês para trabalho, usam isso estritamente, né, a língua como uma ferramenta, então elas não precisam ou não querem perder tempo corrigindo a pronúncia nos mínimos detalhes para que soem como um nativo. Sim. O objetivo é simplesmente ser funcional e passar uma mensagem, né? Se comunicar naquele idioma. Isso não quer dizer, porém, que eles não entendam o que as pessoas estão dizendo. Eles têm conhecimento desses sons, mas, porém, por exigir que você pratique e use os músculos, né, da sua boca de uma forma diferente, eles não estão dispostos aí a perder esse tempo. Eu não diria perder o tempo, mas gastar esse tempo fazendo esse exercício, né, de aprender como se pronunciar corretamente. Ainda assim são funcionais. Então isso é muito importante entender. E olha, nós não estamos querendo dizer que a pronúncia não é importante, né? Que você não deve tentar desenvolver a maneira do nativo, porque realmente ajuda no entendimento. Quando o nativo está te ouvindo falar a língua dele, se você pronunciar mais do jeito que ele pronuncia a palavra, vai ficar mais fácil para ele. E como eu já enfatizei, vou falar de novo, a habilidade de compreender essas diferenças muda até o seu ouvido para perceber o nativo, ele falou isso e aquilo. Se você ficar somente no português na sua mente, ouvindo o inglês, você não vai ouvir o que é que ele está falando. E você pode acabar caindo no erro que fala, mas ele fala muito rápido. Muitas vezes o problema não é a rapidez, o problema é que ele fala de um modo diferente e você não treinou o ouvido para detectar as diferenças. Então, é isso. Vamos começar. Temos algumas consoantes agora. E primeiro nós queremos lidar com as letras L e R, ou L e R, L, R. Essas são as consoantes líquidas, um termo que os estudiosos vão usar. Mas vamos primeiro ver essa letra L. No português, Paulo, eu coloquei na sentença que nós vamos usar a palavra Brasil, né? Brasil. E provavelmente, vamos dizer que todo mundo entende isso, mas fala como brasileiro aos que falam português sobre o que vocês fazem com a letra L
no português, no fim da palavra. Quando o L está no fim de uma palavra, ela tem o som, para nós brasileiros, o som de U, né? Então acaba mudando. Muda o som, Assim, teoricamente muda, porque para nós o L e o U no final de palavras tem o mesmo som. Tem o mesmo som. Então, teoricamente, o L muda para U, né? Ok. Eu digo, só explicando, Não pode, teoricamente porque o L tem um som próprio na sua fonética, né? Ele tem um som próprio, mas que para nós é o mesmo no final das palavras. Então, por isso eu digo, teoricamente tem um som diferente. Ok. Então, eu como americano, eu precisei aprender essa diferença. E me ajudou, porque daí eu comecei a perceber, peraí, ele está falando assim, assim, assim. Eu sei agora o que ele está falando. Então, eu vou ler uma sentença, ele vai traduzir, nós vamos tentar ver algumas coisas, daí nós vamos para a próxima sentença. Nós não vamos passar muito tempo com isso, mas eu acredito que vai ajudar. Se precisar assistir umas 2, 3 vezes esse vídeo, eu acho que vai ajudar bastante, porque você vai poder ver e ler o que nós estamos falando para vocês. Então, a primeira sentença, usando ou enfatizando somente a letra L. Luke really likes to play ball in Brazil. Vou ler mais uma vez. Luke really likes to play ball in Brazil. Ok, agora Paulo, dá para nós uma boa tradução dessa sentença aqui. Primeiro, literalmente, né, ao pé da letra significa Luke realmente gosta de jogar bola no Brasil. E play ball aqui pode ser traduzido literalmente como jogar bola, porque nós temos essa expressão na língua portuguesa, né? Diz respeito a jogar futebol. Mas a ideia é, ele gosta muito de jogar bola no Brasil. Essa é a ideia. Eu achei interessante na sua tradução, você fala Luke, né? Existe Brasil que tem esse nome, Luke. Na verdade, a tradução seria Lucas. Certo. Mas provavelmente tem alguém que se chama Luke por aí. Ok, então, por isso eu pronunciei como brasileiro. Essa é uma coisa que eu notei muito, que o brasileiro gosta de adotar nome em inglês e manter até um certo ponto a pronúncia, né? Não fica igual, né? Sim, Inclusive o meu nome, pessoas falam John, quando na verdade é John, né? John. E provavelmente muita gente não ouviu a diferença. Tudo bem. Mas há uma diferença, gente. Tudo bem. Então, para mim, como nativo, eu estou lendo aqui, eu acho que toda a letra L aqui não muda. Deixa eu ler de novo para vocês. Luke really likes to play ball in Brazil. Para mim é ele. Nunca muda para o U, especialmente quando termina a palavra ball e termina a palavra Brazil. Continua com a letra L bem forte em vez de tipo ball e Brasil, não é ball, Brasil. Então, vamos para a letra ER agora, ou R no inglês. Essa é difícil para os brasileiros. Dá problemas às não vezes, para né? todo mundo, dependendo de onde a pessoa nasceu e o sotaque que ela tem, é um pouco mais difícil. E eu percebi que, com certeza, no português, R talvez seja a letra que muda mais entre as regiões do Brasil, de R, R. Possivelmente, ok. Então, deixe-me ler essa sentença para vocês. Rick carries broken toys in his car. Rick carries broken toys in his car. Ok, agora vamos começar com uma tradução. Ele, aqui, ao pé da letra novamente, o Rick, ele carrega brinquedos quebrados no seu carro. E é isso mesmo, a ideia é essa, quer dizer que ele anda com um monte de brinquedo quebrado no carro. E Rick é o nome Richard, que seria no português Ricardo, né? Vocês têm a palavra... Isso eu não sabia, legal. Não sabia? Curiosidade, Rick. eu não sabia. Rick seria Richard, ok? Ou Ricardo. Vocês têm um nome menor em vez de Ricardo? Eu acho que não. Não tem? Ok, não, tudo não. bem. Então, Rick carries broken toys in his car. Nós, mais para frente, vamos lidar mais com a letra R, porque há outras situações também que eu não coloquei nessa sentença, e nós vamos precisar ver isso. Mas aqui, e quando eu explico para alunos, eu falo que, quando eu falo a letra R na sentença, na palavra, eu coloco os lados da minha língua no céu da minha boca.
Rick. Daí, Rick carries broken toys in his car. Ok? E para mim é muito natural. Talvez para você, não sei, para você levou muito tempo? Não. Não, você Não. conseguiu. Não, é porque o sotaque daqui, não, o sotaque que eu aprendi, né, como falante de português, o R se assemelha um pouco. Então já foi mais fácil. Agora eu conheço pessoas com sotaques diferentes do meu que eles têm muita dificuldade em fazer esse som, mesmo com muita explicação. Eu sei que, por exemplo, por aqui na nossa região a pessoa fala porta, mas lá onde eu estava, em São Paulo, eu ouvi mais, especialmente na área como Limeira, porta. Imagino que o pessoal que fala porta vai conseguir falar com mais facilidade essa aqui. Eu imagino. Quem fala porta vai ter mais facilidade. Ok, interessante. Então, mais uma vez, Rick carries broken toys in his car. Bom, agora nós vamos lidar com as consoantes que tem a ver com a aspiração. Uma coisa que eu percebi que me ajudou muito com a minha pronúncia do português é que há menos ar que sai da boca quando você fala português do que quando você fala inglês. E nós colocamos aqui as letras C, K, P e T, ou no inglês C, K, P e T. E se quiser fazer conosco, seria interessante para você, mas você coloca a mão em frente da sua boca e você vai pronunciar essas palavras no português e depois no inglês. E se você não perceber uma diferença, você não está pronunciando certo ainda, mas você deve sentir o vento bater na palma da sua mão. Então, por exemplo, com o português você não vai sentir CKPT, CKPT. Parece uma palavra, né? CKPT. Mas enfim. Mas daí você vai para o inglês e você vai perceber a sua boca soprando na sua mão. CKPT. CKPT. E você percebe essa diferença. É como se fosse explosivo, né? Isso. Você fala pá, tipo, pau. Você Isso. manda um vento ali, sai uma corrente de ar quando você fala essas letras. E deixe-me enfatizar, eu percebi isso agora, com a primeira letra C, não é quando você fala o nome da letra, na verdade é K da letra, porque a pronúncia da letra C normalmente combinado com vogal, né? Sim, então vamos ver, nós vamos ver três áreas onde você coloca essas letras nas sentenças, ou nas palavras, desculpa, e daí nós vamos ver que a força da aspiração muda. Então, por exemplo, a aspiração forte, você vai notar quando essas letras CKPT estão na frente ou no início da palavra. Então, a primeira sentença aqui é uma pergunta. Can Carl play Tetris? Deixa eu ler de novo. Can Carl play Tetris? Como que você vai traduzir isso? O Carl consegue jogar Tetris. Vocês falam Tetris. É Tetris. Ok, então, pode até colocar a mão em frente da sua boca. Can Carl play Tetris? E você está quase cuspindo na palma da mão, falando assim, falando certinho. Can Carl play Tetris? Não é Can Carl play Tetris, que para mim soa como meus alunos que estão aprendendo só o básico, né? Com o tempo você vai aprendendo, você vai dar mais força. E uma dica, e Paulo pode falar qualquer coisa que tenha a ver com isso. Quando eu estava aprendendo outra língua, o espanhol, se eu não me engano, anos atrás, a minha professora ela falou, você deve exagerar a pronúncia de tudo que você ouve na outra língua e ajuda bastante você conseguir pronunciar melhor e entender melhor. Então, quando você fala uma sentença dessa, aqui no início, em vez de tentar falar rápido e com discurso conectado como um nativo, é melhor iniciar essas conversas ou essas sentenças mais devagar e mais ênfase na pronúncia. Can Carl play Tetris? Ou fala mais devagar ainda. Can Carl play Tetris? E daí fica, não sei, tipo, mexe com o cérebro, você acaba ouvindo. O que acontece? Quando você for de fato usar a língua,
você não vai conseguir ficar se policiando o tempo inteiro para fazer com que saia tudo perfeitamente. Com você certeza. não consegue fazer isso em tempo real. Então, se você exagera na prática, quando você efetivamente tem que usar a língua, você tende a soar mais corretamente, né? Isso mesmo. Ok, agora nós vamos para a inspiração média. Não é tão forte. E isso acontece quando você coloca essas mesmas letras no meio da palavra. Então, deixe-me ler essa sentença aqui. Bacon makes people better. Deixa-me ler. Vocês vão entender. Bacon makes people better. O que eu falei? O bacon torna as pessoas melhor, né? Faz delas melhor. Que não é necessariamente a verdade, mas mais feliz, a pessoa fica mais feliz. Dependendo da sua interpretação, pode ser verdade, né? Mas então, agora, CKPT, CKPT. Vamos ver o que acontece. Bacon, agora menos força. Bacon makes people better. Bacon makes people better. E daí, ainda tem força, mas não tem a mesma força. E uma coisa que eu preciso enfatizar é o que acontece com a letra T, quando coloca entre as vogais, assim como fizemos aqui nessa sentença. A última palavra é better, mas nós somos americanos e enfraquece até mais a letra T para ser a letra D. Então é bacon makes people better. Better. D para o americano. Para o americano, sim. Tem que deixar isso bem claro, porque para o brasileiro soa como R mesmo. Muito bom. R no meio de uma palavra, né? Exatamente, é bom que você está aqui. Porque é verdade, porque soa diferente, né? Bacon makes people better. Ok, agora para a aspiração mais fraca ainda. E agora com as vogais nessa sentença a gente vai ter que até explicar o discurso conectado aqui. Ok, a sentença é o seguinte. Back it up. Back it up. Mas vou falar a verdade para vocês. Ninguém fala back it up. Ninguém. Então, você pode jogar fora essa pronúncia. Ainda que seja correta. Porque o americano vai juntar tudo e vai falar back it up. Back it up. Vou falar mais devagar só para dar a ideia. Back it up. Back it up. Ok? Você pode dar a tradução e daí a gente fala um pouco sobre isso. Não, eu tava olhando aqui para a transcrição de back it up, tipo, conectado. E novamente tem o D aqui, né? Porque você é americano, então vai tender a usar o D, mas pro brasileiro novamente, soa como R. Aí eu tava lendo aqui, né? Backdup. Eu até... Porque eu deveria colocar aqui na folha schwa, né? Porque é dup, mas não coloquei. Ok, então a gente tenta explicar. Primeiro a tradução. Back it up. Bom, back up é um phrasal verb que ele pode significar várias coisas. Até mesmo nessa frase aqui poderia significar coisas diferentes dependendo do contexto. Mas backup, como vocês conhecem, pode ser fazer uma cópia de segurança de algo. Isso. Então, back it up pode ser salve uma cópia disso daí. Guarde uma cópia de segurança. Né? Quando se trata de arquivos digitais e algo do tipo. E eu acho que você entende. Vamos e também recuar, né? Pode ter ideia de recuar. Recuar algo, né? Uhum. E outra tradução que eu vou dar, talvez nem esteja pensando nisso, não sei, mas seria apoiar algo que alguém ensina, ideia, exatamente, filosofia. Vamos dizer que Paulo fala que, sei lá, ele veio de outro planeta. E eu vou back essa coisa que ele falou up, que quer dizer eu vou apoiar. Beleza, você veio de lá, então beleza. Ok, então, e talvez tenha outras traduções ou ideias, mas Paulo, agora eu pergunto para você, eu vou falar de novo a pronúncia dessa sentença do jeito que a gente fala, back it up. O que você nota que, porque tem 3 palavras aqui e são separadas, mas na hora de falar algo obviamente acontece.
Tudo se conecta, né? Novamente acontece discurso conectado, né? Que a gente já falou a respeito. E tudo vira como se fosse uma coisa só. Novamente por aquela questão de que, como nativo falante de qualquer língua nativa, você não vai falar tudo separadamente. Você vai conectar mesmo. Basicamente é só isso mesmo. Você acha que esse discurso conectado desse jeito, como por exemplo, a gente fala bé, e daí se torna bé, que, dup. Back it up. Então, a gente empresta letras de uma palavra para uso na próxima palavra. Sim. Acontece isso desse jeito no português? Você já percebeu que acontece isso ou não? Acontece. Com Acontece, certeza. né? Eu acho que em qualquer língua. Por exemplo, deixa eu pensar no exemplo. Sei lá, eu vou bater na boca dele. Bater na boca dele. Se você, né, for esmiuçar isso e ver em detalhes, fica parecendo boca dele. Tipo, parece que se torna uma outra palavra. Mas na verdade eu só conectei tudo. Não, beleza. Não, isso é bom, boca dele. Acontece, eu acho, em qualquer idioma. Então, isso é importante entender. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar com a letra T ou T e também nós vamos ver a letra D ou D, porque há outras coisas que acontecem com essas letras. Então, hoje não examinamos a letra D ainda, mas a letra T, sim, acabamos de ver a letra T. Eu noto que o brasileiro tem muita dificuldade com essas duas letras, mas não é uma dificuldade que ele não vai conseguir eliminar. Na verdade, a mudança não é muito difícil, mas você tem que perceber que existe. E quando eu, por exemplo, começo com novos alunos, eu falo, leia essa sentença, sempre D e T vão ter problemas. Mas com pouco tempo, aprende e fala muito melhor e dá para entender. E essa diferença, deixa eu falar algo para vocês, é essencial pronunciar bem, porque o americano, quando ele ouve o jeito do brasileiro, quando ele fala DT, ele ouve outra coisa, é para ele outra letra. Então, é importante você aprender essa pronúncia e não somente ouvir, mas também falar. Então, vamos ver isso aqui nas letras D e T. Ok. A primeira coisa que eu quero falar é que o som normalmente não muda, mas pode enfraquecer no fim da palavra, quando você coloca a letra D ou a letra T no fim da palavra. Então, deixe-me ler uma sentença, Paulo você dá a tradução depois e vamos descobrir algumas coisas aqui. Did Bard drive Daisy's dirt bike? O Bard pilotou a dirt bike. Eu tenho que explicar o que é. É tipo uma moto de motocross, uma moto de off-road, né? Então ele pilotou a moto da Daisy, esse tipo de moto especificamente. Ok, vou ler de novo para vocês ouvirem a pronúncia. Did Bard drive Daisy's dirt bike? Ok? Did Bard drive Daisy's dirt bike? A primeira coisa, e Paulo pode me interromper, falar qualquer coisa, mas eu vou simplesmente examinar cada palavra aqui. Did. Vocês têm que entender que did e did não são a mesma coisa para mim. Se eu não entendesse bem o português, e se eu visse um brasileiro falando did, eu falaria, o que é que ele falou? O que é did? Eu não entendendo, porque agora que eu falo português, eu percebo, peraí, eu sei o que ele está querendo dizer. Né? Mas o nativo, vamos dizer que você viaja para os Estados Unidos e você, bom, eu vou usar o meu inglês, e você fala did, você fala, did Bard drive Daisy's dirt bike, algo assim, o americano não vai entender nada, porque tem o som de outra letra. Então, eu vou falar, a pronúncia não, ou permanece mais nítida, mais limpa, continua sendo did. É só que, não somente é did, mas a letra D no finzinho acaba enfraquecendo, porque a gente fala did. Não é que a letra D some completamente, porque a gente percebe isso. A gente não falou D, que seria D-I, mas falamos did.
e que acaba sendo did. Uma dica rápida que para aproximar esse som do D no começo da palavra, não quer dizer que vai ficar exatamente como deve ser, mas vai se aproximar mais e você vai ser compreendido. Por exemplo, pegue aí uma palavra que começa com D em português. Dinossauro, por exemplo. A gente tem esse som de dinossauro, né? Em vez de falar dinossauro, fala dinossauro. Fala dessa forma. E aí você aplica a mesma coisa, por exemplo, a palavra dead e fala dead. Não é o som perfeito, mas vai ser compreendido. Está muito mais próximo do que did, com certeza. Isso é boa dica. Então, did Bard. Bard, mesma coisa. A gente não fala bard, a gente fala bard. É tipo a língua fecha a boca, bard, mas você não faz um som, você não tem sopro na hora de falar a letra D no fim da palavra. Então não é bard ou bard, mas ainda a língua termina a palavra. Bard, ok? Então, did Bard. Agora, terceira coisa que precisamos notar é a terceira palavra. Essa que dá problema às vezes. É drive. Agora sou mais como brasileiro, porque muda para dr por causa da letra R aqui. Então, na hora que você vê DR no inglês, o som muda. Drive, ok? Did Bard drive? Então, lembra disso, porque é importante, acontece. Não é drive ou drive, né? É drive. Did Bard drive Daisy's, normal, Daisy's dirt bike. E novamente, a gente não fala dirt bike, mas é dirt bike. Então, eu vou ler de novo. Did Bard drive Daisy's dirt bike? Beleza, vamos para a próxima sentença aqui. Mesma coisa com a letra T. Tim is quiet. Tim is quiet. Quiet é que fica quase que literal, né? Tipo, alguém quieto, né? Então ele é quieto. Ele é quieto. Ele é lá dele, tipo, não fala muito. E Tim é o nome Timothy, que é Timóteo, né? Então, Tim is quiet. E a letra T. Não é chim ou chin, né? Chin. Você tem uma marca aqui, né? Chin. Mas o nome Tim is quiet. Novamente, com a letra T no fim da palavra, a gente fecha o sopro com a língua, falando quiet, mas a gente não vai soprando. Então, não é quiet, é só quiet. Tim is quiet. E com essa aqui tem discurso conectado, porque a gente fala Tim is quiet. Ok? Mais que você quer falar? Não, nessa não. Tudo bem. Então, agora eu já enfatizei o que acontece com a letra R, mas influencia não somente a letra D, mas também a letra T. Então, aqui, deixa-me ler a sentença. Drake rode his tricycle. Drake. O Drake, ele pilotou o seu triciclo. Existe Drake no português? Eu não faço ideia, eu acho que não, né? Mas esse cara, então, E você falou, andou? Isso é interessante, porque na frase anterior, quem foi o cara aqui? Bard, ele drove, né? Tipo, drive, verbo drive, dirigir. E aqui agora, Drake, ele tá riding, que o verbo ride como, imagina você montando num cavalo, né? Seria essa a ideia. Então, no inglês tem essa possibilidade de usar verbos diferentes para dizer a mesma coisa. É interessante. Deixa eu tentar explicar, isso é meio complicado, a diferença entre drive e road. Não é 100% essa regra, porque existem exceções, mas drive é quando você está pilotando, especialmente algo que tem motor, mas ride, ou aqui no passado road, é a ideia de você estar no veículo, né? Mas você não é necessariamente dirigindo o veículo, né? Então existe essa diferença, mas nem é sempre assim. Por exemplo, o skateboard, vocês falam
skate, né? Skate. Daí você está dirigindo o negócio, mas daí você ainda fica com o verbo ride. Essa não é a lição agora, mas só para dar uma dica para vocês, há uma diferença entre drive e ride, e tem a ver com isso. Então aqui, Drake rode his... Agora, a letra T de novo, mas com R muda para chur. Então, DR é jur e TR, chur. Aqui nessa palavra, tricycle. Drake rode his tricycle. Ok, agora eu quero dar mais uma dica sobre a letra T, porque existe isso, mas é um caso muito mais raro. Há poucas palavras que eu consigo lembrar que fazem isso. Mas basicamente, em certas palavras, a letra T some. Pelo menos no inglês que eu falo, que é um inglês muito comum nos Estados Unidos, um sotaque muito normal. Vou ler a sentença. The butler was forgotten. The butler was forgotten. Ok, agora, Paulo. O mordomo foi esquecido. Ok. The butler was forgotten. Ok? Não sei porque a gente não fala butler ou butler ou forgotten. Você pode até falar forgotten, mas só quando você enfatiza a palavra. Mas no normal você fala the butler was forgotten. The butler was forgotten. Isso é muito normal. Tem algumas outras palavras, mas aqui serve para mostrar que existe isso. Então essas são as dicas de hoje na pronúncia das consoantes mais difíceis. Nós vamos lidar com mais ainda nos próximos vídeos. Então volte, por favor, tá? Qualquer coisa, entre em contato conosco. Tchau.